Buenas tardes a todos Boa y tarde a todas. todos e todas. Bienvenidas a este Bem-vindos segundo ao cibercafé segundo Cibercafé de aprendizaje, de en el cual aprendizagem, vamos a no qual trabajar con vamos participación trabalhar ciudadana, com estilo de vida, participação consumo cidadã, estilo de sostenible, vida tomando e el consumo segundo eje sustentável, tendo em sustentabilidad y base o segundo sostenibilidad. eixo de Antes de sustentabilidade. pasarle la palabra a Laura Antes de Alfonso, passar a palavra a Laura directora de la Afonso, a nossa Delegación para diretora América da Latina, Delegação para para a que América Latina, inicie este para que cibercafé, inicie o recordarles Cibercafé, eu que quero lembrar vocês tenemos que no interpretación Ciber temos simultánea. interpretação Ustedes pueden ver simultânea, el panel que tem tienen en na medio, tela, en la base de abaixo, o la mundo, pantalla, na y base ahí da podrán tela, lá escuchar podem optar por lo ouvir interesante essa del palestra mismo. em português ou em Bueno, espanhol. sin más le doy la palabra a Laura Vou Alfonso passar a para que palavra a comience Laura este Afonso, a nossa cibercafé. diretora, para começar com o Buenas Cibercafé. tardes a Boa todos tarde y a a todas. todos e todas. Muito Muchas obrigado. gracias por É um prazer acompañarnos para en mim estar esta jornada aqui. Obrigado por informativa nos de acompanhar CiberCiber. Hoy nessa nos jornada de encontramos en el segundo Cibercafé. Estamos CiberCafé no de la Red segundo de Cibercafé da Cibercomunidades Rede de Participación Ciudadana Sustentabilidade, Sostenida Participação y Cidadã, Consumos Estilos de Vida Justos e y Consumos Sostenibles. Justos e Nosotros Sustentáveis. hacemos estos Nós CiberCafé en el marco de fazemos las esse Cibercafé denominadas no redes contexto temáticas do que de la nós chamamos as Delegación redes para América temáticas Latina de la da Asociación Delegação para a América Internacional Latina de Ciudades de Educadoras. Cidades En Educadoras. este caso, esta red Neste se está caso, enfocando esta en el rede está principio se 13 de la focando no Carta de princípio Ciudades 13 da Educadoras Carta de y Cidades Educadoras, específicamente en la parte especificamente en na que este parte principio em que habla esse princípio de fala cómo la ciudad debe em como a organizarse cidade deve teniendo se en cuenta la organizar, situación dependendo da ecodependiente de la vida condição humana y los ecodependente da vida límites humana e dos físicos. limites En un físicos primer do planeta. cibercafé, Tivemos um en el primeiro marco de la red cibercafé nesse temática, contexto donde da rede temática, reflexionamos onde sobre la nós protección de refletimos los bienes sobre comunes, os bens cómo comuns, trabajamos y si trabajamos como particularmente se con la trabalha, soberanía alimentaria y el trabalhamos com rol a de los soberania gobiernos alimentar e o locales. papel dos governos locais. En esta oportunidad Nesta vamos a oportunidade, profundizar vamos en el aprofundar eje 1 de esta red, sobre o que eixo pone el foco en 1 la desta importancia de rede, la que focaliza na participación importância da ciudadana y la participação cidadã e corresponsabilidad a que asume con el corresponsabilidade que gobierno assume local com o para governo local sensibilizar, para fomentar y sensibilizar, desarrollar fomentar e pautas y desenvolver conductas que promuevan estilos de condutas vida e y consumos responsabilidades justos, e resilientes consumos y justos, sostenibles resilientes e para toda la sustentáveis población. para toda a El população. O objetivo objetivo de este ciber y de esta red deste es CIVER e promover desta rede é promover, sensibilizar sobre estilos de vida sensibilizar sobre sostenibles, estilos de garantizando vida el bienestar de la sustentáveis, población garantindo a o partir bem-estar da del população a consumo de los partir de um recursos consumo, do naturales de consumo dos forma recursos responsable, naturais de forma justa responsável, y justa resiliente, e resiliente, en consonancia con resiliente, el em consonância Objetivo de com Desarrollo o Objetivo Sostenible de número 12, Desenvolvimento que Sustentável también número todas las 12, ciudades que que já estamos todas en as la red de cidades que ciudades estamos aqui educadoras adherimos a estos objetivos. conhecemos e Bueno, en queremos este día respeitar. tenemos Neste una dia ponente de hoje, muy temos especial que nos uma palestrante acompaña, muito especial que que es vai nos Isabel acompanhar, Andrioni. que é Isabela Ella es Andrioni. ingeniera Ela é agrónoma, engenheira es agrônoma, intendenta suplente ela é de prefeita Montevideo en el periodo a suplente do 2020-2025. período Es directora de la Unidad 2020-2025. Ela é Técnica diretora da Rural. unidade de Montevideo Rural, Tiene el posgrado de diseño tem estratégico de uma tecnologías para pós-graduação el desarrollo de design inclusivo y estratégico para sustentable. sobre Tiene un magíster en inclusão la e maestría en sustentabilidade, economía tem um social, mestrado em es economia social, especialista en ela é temas relacionados con especialista la em temas economía que social, têm a ver com a economia agroecología, social, hambre agroecologia, cero, soberanía fome alimentaria, zero, planos soberania alimentar, productivos en el área rural, planos produtivos na área feminismo y rural, agroecología. feminismo e Muchas gracias, agroecologia. Isabel, por Muito acompañarnos obrigada, desde Isabel, por nos Montevideo, acompanhar Uruguay. desde Montevideo, La Uruguai. moderadora A de nossa este CIBER moderadora es Ruth desse Muñoz. CIVER é Ruth Ella nos Munhoz, acompañó que también já en el CIBER esteve conosco pasado. no Ella es CIVER doctora en ciencias passado. Ela é sociales, doutora em ciências magíster en sociais, economía ela é social, mestre em economia economista, social, investigadora ela é y economista, profesora. Sus pesquisadora e temas de professora. especialización Os son la temas de economía especialização são popular economia solidaria y popular solidária, financiamiento, su especialmente microeconomía y a financiamiento, microeconomia la e economía urbana y financiamento, regional, economia así urbana como e las regional, políticas e também as públicas en políticas dichos públicas temas. Es nesses secretaria temas. de Ela é Investigación y secretária de Desarrollo Pesquisa e Tecnológico y Desenvolvimento Social del Tecnológico e Instituto del Social Conurbano de la do Instituto do Universidad Conurbano General da Sarmiento. Universidade Es consultora Argentina de la General OIT en Sarmiento. temas de economía Ela social também é y consultora da solidaria. OIT Muchas sobre gracias, economia social e Ruth, por solidária. Muito obrigada, acompañarnos. Ruth, por nos Y van acompanhar. a también a estar
vão também estar expondo brevemente sobre 2 experiências, a experiência da cidade de Rio Quarto, da Argentina, que vai estar representada por Camilo Vieira, quem é o secretário de governo da prefeitura de Rio Quarto, que vai apresentar Rio Quarto Cidade Verde, e também vai estar da cidade de Passo Fundo, Brasil, e também está aqui conosco Ivânia Campigoto Aquino, que ela é coordenadora pedagógica da Secretaria de Educação de Passo Fundo, Rio Grande do Sul, Brasil. E temos também 2 experiências com destaque que vão compartilhar conosco brevemente, que estão nos acompanhando, a cidade de Caguas, de Porto Rico, e a cidade de Godoy Cruz, da Argentina, da província de Mendoza. Passo, então, a palavra a Ruth Munhoz para que ela possa fazer a coordenação desse CIVER. Boa tarde a todos e todas. Para mim é um prazer muito grande, é um prazer ter esse convite para fazer a moderação do segundo Cyber Café. Quando me disseram o tema, começamos a pensar a partir desse tema, me diziam, vamos nos focar a partir desse princípio que contribui muito à problematização e reflexão da rede, por um lado, na questão da participação e da corresponsabilidade que os cidadãos e os governos locais têm. Muitas vezes no imaginário temos essa ideia que desde o local não se pode fazer muito ou é limitado, e que tudo deve ser feito em nível nacional. Também desde o acadêmico também há pouco em estudar as políticas nacionais e há uma sobredeterminação do nível global. E nesse momento eu pensei nos 30 anos de políticas de Montevideo e falei, vamos fazer força para que a nossa colega de Montevideo possa participar, e é um luxo para nós que ela possa estar conosco. Acho importante, quando começaram a aparecer as diferentes experiências da rede, poder também contar com... Eu vou tentar ser breve, sem me alongar. Muitas vezes fala-se da participação em termos abstratos, como de um ideal de participação, e quando em nível do que nos custa os cidadãos sair da ideia de que participação são as eleições, e que vai se perdendo um pouco esse direito da participação em todos os dias, no concreto, em questões tão importantes como as que estão colocando em foco essa rede, como, por exemplo, políticas alimentares, no consumo justo, na sustentabilidade. Esse é outro tipo de participação. E desde os governos locais, o que fazer? Desde o campo onde nós estamos trabalhando há bastante na nossa universidade e no Instituto do Conurbano, tem uma tipologia que fizeram nossos colegas de Quebec, que diferencia quando os sujeitos de políticas começam a participar nas políticas realmente. Isso muda tudo. Começam a participar desde o próprio design das políticas, e nesse momento é que podemos falar da co-construção das políticas. Ou começam a participar quando, desde os estados, desde o nível que seja, local ou nacional, já foi pensado o que fazer e eles vão implementar essas políticas. E aí falamos da coprodução das políticas. Ou, se não participam, há uma cultura que é o Estado-cêntrico, chama-se Estado-cêntrico, há uma monocultura, é o Estado que, desde o começo ao fim, define tudo sobre as políticas, que, infelizmente, muitas vezes é o que predomina, é o que acontece,
o Estado parece ter o saber e os cidadãos não participam. Em um tema tão importante e sensível, como que nós vamos estar falando hoje, há muito conhecimento, desde quem produz os alimentos até quem consome os alimentos. Então, poder, fazer essa distinção, essa diferença entre qual a participação de quem, em que momento, e que conflitos aparecem nesse momento da participação e como desde os governos locais vão se lidando com esse assunto, porque não é um assunto simples, temos muito para aprender dessas experiências. Eu acho que é bom falarmos sobre essas questões e não subestimar isso quando, em nível planetário, estão acontecendo coisas terríveis e é necessário nós também sermos responsáveis nessas questões tão importantes. Vou passar a palavra a quem mais sabe e, por isso, vamos começar com Isabel e a experiência de Montevideo e depois passamos aos casos de Rio Quarto, Passo Fundo e tomara que possamos ter tempo para ver outras experiências. Colega, boa tarde a todos e todas. É um prazer poder compartilhar esse momento de construção, de troca, de construção. Muito obrigada por ter sido convidada e ter esse encontro com pessoas de lugares tão diferentes, onde podemos ir construindo. E como você tem, e o que colocava Ruth, a participação é um conceito que se trabalha muitas vezes, mas significa, do ponto de vista conceitual, uma profunda transformação dos valores, dos princípios e das práticas que cotidianamente dominam esse sistema, nesse sistema. Eu coloquei aqui a propósito, porque, afinal da apresentação, eu quero que vocês voltem a lembrar do título dessa apresentação, que é Políticas Públicas como Instrumentos de Inovação e Inclusão Social. Quero deixar em claro que eu não posso tomar 32 anos de experiência do governo de Montevideo, porque seria muito difícil escolher somente 2 programas para poder sintetizar o que foi feito, o que nós tentamos fazer o intercâmbio de construção, para deixar como um contexto geral, primeiro dizer que o governo de Montevideo, há 32 anos, está gerenciado pela mesma força política. São 7 programas de governo construídos a partir da participação territorial. No último programa, participamos 320 cidadãos e cidadãs na construção desse programa, e assim foram os programas anteriores também. Isso leva a um processo não somente de descrever e de consultar com os territórios, mas também leva a um propósito de aprovação coletiva que volta, muitas vezes, aos territórios para que seja aprovado. Ou seja, esses 7 programas derivam das realidades territoriais, das necessidades territoriais, devem ser reproduzidos depois em ações do governo ou de políticas públicas do governo. Costumamos dizer que a política pública nasce integrada ou é um elemento de integração social quando nasce a partir do território e não para o território, para os cidadãos. Porque cada um de nós não somos um pedacinho de saúde pública, nem um pedacinho de educação. Somos todos seres integrados. Portanto, quando a política pública nasce desde aí, nasce integrada. Não temos aquele problema de dizer como vamos integrar a política pública quando tentamos desenvolvê-la a partir de um escritório, de uma oficina. Então, este programa da Frente Ampla esteve atravessado por conceitos muito importantes. Eu tomei esses 3 conceitos porque são os que vamos focar hoje.
Esses são os conceitos que definiram o lineamento estratégico desde o ano 90, anos 90 até agora. É o conceito de soberania alimentar, como direito dos povos, como está na Declaração de Mali, também o conceito de produção familiar como sistema de produção, um sistema de produção em si mesmo, um sistema econômico por si mesmo, e que se sustenta, se baseia na produção de alimentos. E a agroecologia, que foi definida como uma linha estratégica no ano de 1990, foi definida assim pela Frente Amplo para ser desenvolvida em todas as suas concepções como transformação de um sistema, não somente como uma prática agronômica, mas como uma prática de transformação do sistema, e foi assim que conseguimos que alguns municípios têm em seu gerenciamento uma gestão mesmo agroecológica. Foi um grande desafio, importante desafio, dizer como trabalhar esse gerenciamento através de um conceito de outros valores ou de outros princípios. Foi um desafio, mas aqui vamos tentando construir algo todos os dias. O que eu também quero esclarecer é que não podemos pensar na cidade de Montevideo sem levar em conta que é uma cidade que está imersa no campo, está rodeada pelo campo. Uma grande superfície dessa área é uma área rural. O valor ecossistêmico que tem essa área rural é muito importante, não só porque é a produtora de alimentos, produtora dos alimentos de consumo humano, mas porque também tem um valor muito importante em relação à resiliência da cidade. Colocar em diálogo as identidades rurais com as identidades urbanas foi e é um desafio importante para esses governos, os 7 governos do Frente Amplo no distrito de Montevideo. Portanto, vamos ver que estão articulados esses 2 exemplos que eu tomei, justamente esse posicionamento, essa toma de diálogo entre a área rural, esse diálogo proposto entre a área rural e a área urbana. Nós escolhemos, por favor, deixa isso. Nós escolhemos 2 programas, que são Montevideo Rural, Educa a Cidade, Agroecologia com os pés na terra. Dentro de Montevideo Rural, Educa a Cidade, vamos analisar a agricultura em pequenas áreas. E dentro da agroecologia com os pés na terra, vamos analisar o parque de atividades agropecuárias. A primeira política tem estabelecido já 21 anos de funcionamento, com uma experiência de ter ido e vindo com algumas críticas e algumas idas e voltas. O parque de atividades agropecuárias também tem mais de uma década de funcionamento. A agricultura em pequenas áreas teve uma evolução ao longo do tempo, onde começamos no ano de 2001, 2002, com o programa Hortas Urbanas. No ano 2005, adicionamos o programa Hortas Agroecológicas em centros educacionais, e tivemos 10 anos trabalhando em convênio com o reitor, ou com o órgão reitor da educação fundamental e média do Uruguai, e também sempre juntamente com a Faculdade de Agronomia do Uruguai. A partir de 2010, começamos com o que hoje são as chamadas hortas nos espaços públicos, e também continuamos mantendo contato com todas as instituições educacionais, apesar de que esse governo nacional fechou algumas portas para poder ingressar a esses centros educacionais, ou institutos educacionais. Estamos fazendo de uma maneira bastante direta, através das comissões de pais, porque não podemos ingressar ou ter acesso a essas instituições. Agora, se me poder passar a tela. Aí. Já expliquei. Bom, com a pandemia, o que nós acrescentamos foi o programa
de resíduos de compostagem, que nós já vamos ver mais na frente. E o que eu quero é dizer que o objetivo geral que esse programa traz, esse programa de hortas comunitárias, em diferentes territórios, chamados de diferentes maneiras também. Cada território tem uma identidade própria e chama de uma maneira. Isso foi o objetivo é abordar estratégias urbano-territoriais a partir da perspectiva de sustentabilidade, a partir da reflexão sobre os recursos alimentares disponíveis e que são necessários para satisfazer as necessidades da reprodução da vida. Nosso trabalho mais importante está colocado, ou o mais complexo do trabalho, porque dizemos que produzir parece muito simples, mas o problema é a construção do sujeito coletivo, a construção da escuta do outro, poder planejar, distribuir as tarefas, gerir o espaço público, administrar o espaço público é uma das tarefas mais importantes e onde nós colocamos o maior foco do nosso trabalho. Outro objetivo desse trabalho nas cidades não é produzir alimentos. Nós temos uma área rural a 20 quilômetros da cidade com 1.300 produtores quem tem o conhecimento, mas o que nós precisamos é aproximar esse conhecimento às cidades, começar a discutir nas cidades quem produz os alimentos, como são produzidos, que direitos nós temos em relação à exigência de como queremos que esses alimentos sejam produzidos, porque como queremos produzir esses alimentos, e sempre trabalhando, pensando e trabalhando sobre as bases da agroecologia. Esses atores que estão envolvidos aqui são múltiplos, eu pus alguns e trabalhamos diretamente com todos os governos municipais, no distrito de Montevidéu são 8 municípios, com a Universidade da República, em diferentes faculdades e universidades, com as policlínicas, os centros os postos de saúde dos bairros municipais, com grupos de vizinhos, e também dentro da prefeitura, a partir de diferentes departamentos, departamento de desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, e também com planejamento estratégico do governo de Montevidéu. Quais foram as ferramentas com as quais nós dispomos ou que estamos desenvolvendo? Temos ferramentas de formação técnica, e aí vocês podem observar a agricultura em pequenas áreas, em 4 níveis, produção de sementes, planejamento de horta, instalação, gerenciamento da irrigação, são todos esses programas de introdução também à compostagem, mestre compostor, construção de estufas e também gerenciamento dessas construções de estufas, a construção dessas estufas, e também de viveiros e de frutais, e também de pomares, que fomos introduzindo, e todo o apoio material que recebemos do governo de Montevidéu, a compostagem de início, porque tem uma planta de compostagem, e também as mudas que nós recebemos do governo. Nós não trabalhamos com o solo nas cidades, trabalhamos com caixotes, não com o solo, com a terra, mas trabalhamos com tábuas, ferramentas e caixotes que vamos proporcionando. E a base de todos estes instrumentos, essas ferramentas, é a Escola Aberta de Agroecologia, que também é uma composição de 7 instituições, além da prefeitura. E, através dessa Escola Aberta de Ecologia, se emitem certificados também que são dados pela Universidade da República, é o certificado de mestre compostor e também auxiliar de compostagem, e que saíram em julho o primeiro grupo de mestres compostores de horta,
e 28 vizinhos também saíram com esse título de orientadores de hortas. Qual foi, a ver na próxima, quais são os resultados não tangíveis, ou os que são mais observáveis, mas que nós não medimos com número? Isso, os resultados foram as capacidades desenvolvidas pelos vizinhos, de planejamento, de produção de sementes, de comercialização, organização de redes. E também podemos observar que foram excelentes produtores de sementes. Produtores de alimentos saudáveis e ricos, que desenvolveram com as comunidades em contribuir esses conhecimentos, como podemos planejar e como poder resolver outros problemas das suas comunidades, e a capacidade que vai se gerando na cidade sobre uma soberania territorial e alimentar. Sobre as quantidades, posso dizer que os ativos territoriais são mais, mas eu vou falar sobre os mais importantes, que são 4 ativos territoriais construídos a partir de policlínicos, chamados policlínicos, escolas e hortas familiares e comunitárias. E também organização de comissões de hortas e redes em 6 municípios, com a participação de 100 hortas comunitárias, e também o apoio que nós damos e o vínculo que temos com a Rede Nacional de Hortas Comunitárias. Até aqui eu falei do programa de hortas comunitárias, depois vou falar o que tem em comum os dois. No caso do Pagro, que é o parque agropecuário, que estava dentro do programa de agroecologia, com os pés na terra, o Pagro é um programa de construção territorial, nasceu da participação de vizinhos e vizinhas e de produtores e produtoras, a partir das necessidades territoriais que tinham essas duas identidades culturais, as rurais e as da cidade. A expressão, o Pagro, o programa, tem objetivos múltiplos que confluem na conformação desse espaço, que são 20 hectares, que, a partir de um comodato de uso do Ministério de Saúde Pública, que antes funcionava o Instituto Hanseníano, que atendia a lepra no Uruguai, que no ano de 79, quando se eliminou essa doença, isso fica sem um fim, então nós começamos a construir esse projeto nesse lugar, que ouviu as necessidades dos vizinhos, e através das organizações dos bairros eles diziam quais eram, que eles precisavam um lugar onde os seus filhos estudassem para uma formação agropecuária, porque não existia no distrito de Montevideo, e a necessidade de muitos produtores pequenos que precisavam fazer maior a sua superfície de produção. Nessa conjunção, se fez o Pagro. O Pagro é uma linha em que nós olhamos para a área do campo e, do outro lado dessa linha, olhamos para a cidade. Estaria como unindo esses dois âmbitos. Quais foram o que nós conseguimos nesses anos? Foi instalada em 2010, começam as atividades do Pagro com a Universidade Tecnológica Agropecuária, com um ciclo básico agrário, com um método muito particular, que deveríamos ter outro momento para falar sobre isso. Vou sintetizar, é um método mundial, uma mesa onde estamos uma série de instituições que trabalhamos
com o estudante, não somente na aula, mas também na sua casa e no seu relacionamento com a família. Vai se fazendo, perante qualquer situação que apareça, vamos com as assistentes sociais ao território, à casa deles, para ver qual a problemática que está acontecendo. Estamos certificados como lugar de produção agroecológica, é a base da Escola Aberta de Agroecologia. Temos 2 grupos de produtores que estão trabalhando em Pagro, um que está desde o começo e outro que foi incorporado em 2020, quando a pandemia começou, que é um coletivo de situação de rua e drogas. Temos plantas industriais com grupos de produtores e temos também uma planta de compostagem, onde vão todas as árvores que são da cidade, que são trazidas para não ir para outro lugar, esse é o destino final. Temos também reprodução de sementes, em um convênio, um acordo com a Faculdade de Agronomia e Instituto Nacional de Pesquisas Agrárias, e também é um centro de restauração ambiental, porque estão as nascentes de um arroio que atravessa a cidade, e também temos os viveiros, onde produzimos não somente as plantas que vamos utilizar para poder apoiar e contribuir com as hortas, mas também árvores nativas para a reconstrução e a restauração ambiental. Se nós analisarmos essas 2 políticas através de qual a transformação social, ou pensando num projeto de transformação social, vamos analisar primeiro, para além da participação, que é fundamental, porque sem participação não há uma construção de uma política que inclua, são as relações que há entre as múltiplas disciplinas nos 2 programas e os vínculos entre as instituições e dentro das próprias instituições. Numa dimensão social, onde temos essa questão da participação, e uma dimensão ambiental, produtiva, tecnológica, educacional e cultural. No quadro seguinte, estão sintetizadas essas questões a respeito das 2 políticas que acabei de comentar. A questão da multidisciplinariedade social, educacional, agronômico, nutricional, design, no caso da agricultura em pequenas áreas, no caso do Pagro, também a dimensão social, agronômica, nutricional, design e restauração ambiental. Segunda coluna, então todas as organizações e redes que participam, com as quais desenvolvemos esse trabalho, e que com as quais se vai construindo essa política, e depois também os departamentos que também com quem também conseguimos transversalizar e também integrar dentro do próprio governo e das diferentes departamentos essas políticas. Quais são? Vamos passar a outra. Bem, vamos passar a tela. Vamos falar agora dos desafios. Isso foi um pedido do Rincut. Tem que falar nos desafios aqui. Vamos falar nos desafios, então. Quais são os desafios? É a construção de outros valores. Como nós, através dos territórios, como seres vivos que pensam, que mudam, se transformam, conseguimos outros valores, construir outros valores, princípios, práticas que possam pôr no centro a produção e reprodução da vida. Como, entre todos, construímos
o que cada pessoa faz nas hortas. É claro, quando te perguntam: "Isso como é que eu faço?" "E não sei", respondo eu. "E você não foi na faculdade de agronomia?" Fui, mas você sabe o quanto eu?" Aos 3 meses, os vizinhos te enviam, te mandam sentar, e dizem: "Isso assim você não passa". É justamente isso, pôr em diálogo os saberes. A agroecologia trata-se disso. O princípio mais importante da agroecologia é o encontro de saberes, são as múltiplas dimensões que nós temos quando todos os atores nos sentamos para construir um espaço, um território, uma política pública. E eu volto, porque as políticas públicas são ferramentas de transformação, de inovação, de inclusão social. Uma construção desse sujeito coletivo saber que está a questão de saúde do ambiente e a base fundamental da solidariedade para construir outro sistema que seja socialmente, politicamente e ambientalmente sustentável no tempo. Muitíssimo obrigado. Espero não ter deixado cabeça muito grande com tanta informação. Muitíssimo obrigado a todos. Fico à disposição para continuar trocando ideias. Muitíssimo obrigado. Isabel, muito obrigada a você. Assim, eu insisto com os desafios, é porque Montevidéu foi enfrentando muito desse desafio. Aí estava dizendo claríssimo, além do mais, você tem essa capacidade de simplificar questões que são tão complexas. Quando ela diz que as pessoas brigam com ela no território, então ela vem, a universidade vem brigar com a gente na universidade. Todo o tempo estamos buscando e fazendo um esforço muito grande. Ela tem anedotas muito interessantes, que até gostaria que ela conte, porque quando começa a olhar para cima, a José Luiz sabe que ela está traduzindo algumas ideias muito complexas para ver como levar à prática, como levar essas ideias à realidade, tanto de políticas públicas, também com os próprios produtores. Bom, acabei passando na frente dela e contei. Mas se você me olha muito sinceramente, já sei que essa teoria, temos que baixar essas teorias à prática. E comecei a militar no território quando eu tinha 13 anos. É uma realidade que os jovens, uma realidade diferente da que os jovens hoje têm. Nós tivemos uma política muito diferente. Eu tenho 67 anos, ou seja, muitos anos já de trabalho em nível territorial, e se vocês me pedirem para que eu possa me definir, eu me defino como com os pés na terra, e vou ser delicada, Ruth, e vou dizer que as bolas sacam no passeios, nos passeios. Nós também no Instituto temos que fazer um esforço quando temos estudantes do tipo dessa nossa colega, né? Porque, de alguma maneira, a ideia é que as teorias, os processos de formação que nós vamos começando a trabalhar, tem essa ideia de acompanhamento, que possam estar à altura das circunstâncias, através de diferentes processos culturais, políticos, de governo, igual que tenham essa meta, que assinalem essa meta de transformação. Neste mesmo passo, eu peço também a Camila, que pode nos contribuir com as experiências de Rio Quarto. E aí vamos à nossa querida província de Córdoba. Boa tarde. Bom, muito obrigada, Laura, Silvina e Ruth. Muito obrigada pelo convite. Vou falar sobre sustentabilidade. Isso é um assunto que nos interessa muitíssimo, a sustentabilidade, o desenvolvimento, falar sobre as políticas presentes, sem comprometer as gerações futuras. Isso tem a ver um pouco com o que nós estamos realizando nas nossas cidades, o desenvolvimento econômico, e o desenvolvimento ambiental e o bem-estar
da população caminhem juntos. Por isso, nós falamos em sustentabilidade ambiental, que tem a ver com a natureza, ou seja, com os recursos não são ilimitados, por isso nós devemos cuidar e fazer um bom uso desses recursos. Falamos também de uma sustentabilidade social que tem a ver com o desenvolvimento das pessoas, com o desenvolvimento da cultura, com o desenvolvimento das comunidades, sempre vinculado ao que tem a ver com o ambiental e com a economia circular. Por outro lado, uma sustentabilidade econômica que tem a ver com a geração de riqueza. E essa riqueza deve ser equitativa e também que não prejudique a geração de recursos, a produção de recursos naturais. Nós, então, nos comprometemos a trabalhar nesse sentido, criamos o que nós chamamos de Gabinete de Desenvolvimento Sustentável, como parte do programa de Rio Quarto Cidade Verde. E, nesse sentido, nós entendemos que é fundamental o vínculo, principalmente público-privado, e isso é o que, em definitiva, vai gerar políticas públicas ou políticas de Estado, que são transversais e a parte estritamente pública, como também a privada, ou seja, essa transversalidade. Isso está formado por múltiplos fatores. Nesse gabinete de desenvolvimento coletivo, estão todas as instituições políticas que fazem parte, instituições e organizações sociais, instituições das sociedades intermediárias, e todos pensaram no desenvolvimento que tem a ver com o que eu mencionei, que está relacionado com o ambiente, promoção ambiental e economia circular. Vamos iniciar um processo de construção coletiva, no qual todos fazemos parte e no qual todos somos necessários para construí-los. E eu sinto que este é o papel do Estado como impulsor, como gerador, produtor de políticas públicas, que, neste caso, políticas públicas que estão ligadas ao cuidado do meio ambiente. E trabalhamos sobre dois eixos que acreditamos ser fundamentais. Primeiro, a economia circular, e, em segundo lugar, a promoção ambiental. Economia circular, porque eu acho que é necessário que hoje levemos em conta o que são os resíduos industriais, os resíduos das diferentes atividades, como também gerar legislações sobre produtos orgânicos, mercado desses subprodutos e também a capacitação e conscientização do que tem a ver, do que está ligado ao nosso trabalho, que são as políticas públicas sustentáveis. Também o que eu menciono sobre promoção ambiental tem a ver com serviços públicos que estejam de acordo com isso. Na nossa cidade, por um volume de cidade, nós somos, no último censo, temos mais ou menos 250 mil habitantes e hoje estamos com 17 mil iluminações de LED, o que equivale a quase 85% da iluminação da cidade e que isso gera um cuidado do meio ambiente, segurança e tudo o que está relacionado com o desenvolvimento dessas políticas públicas que eu estive mencionando. Nós estamos ligados com todo o assunto de água, cobrindo os esgotos, trabalhando com esgoto em 80% da nossa capacidade de trabalho, também com as águas de rede, e também o que significa uma cidade como a nossa, que está muito acima da média geral das cidades vizinhas. Então, nós estamos fazendo políticas públicas que estão relacionadas com os meios que nós temos à mão, que seria todo o trabalho com políticas públicas e privadas, ou seja, relacionado também com empresas privadas,
estamos fazendo convênio com várias instituições e empresas da cidade, e em relação também às hortas sustentáveis. Apresentamos esse programa em Portugal e também os zootrópicos, porque não são conhecidos, o que é a mudança de tração de animais para, neste caso, veículos a motor, e que vamos adquirir nesses dias alguns motores também elétricos. Com a Câmara de Imprensa da cidade de Rio Quarto, com o que tem a ver com papel, com óleo de cozinha, que, por exemplo, o litro de óleo polui 2.000 litros de água. Vejam a importância disso. Somente 1 litro de óleo tem esse nível de poluição. Esse programa, que quero dizer que teve uma menção em Portugal também, para nós estamos muito orgulhosos e satisfeitos. Nós não ficamos somente com isso, também assinamos um convênio com entidades privadas que tem a ver com os veículos para funcionar com motores flex, que são motores que normalmente vão ao Brasil, porque tem lá combustível. Nós, no começo, não foi no início da nossa gestão, do nosso período, precisa de uma homologação da Secretaria de Ambiente da Nação. Não conseguimos no início, mas depois, com a modificação da Lei Provincial de Meio Ambiente, conseguimos. E, com certeza, nestes dias, a grande parte dos nossos veículos vai ter um chip e vão funcionar com etanol, o que vai significar, com certeza, uma redução na despesa e também melhora no meio ambiente. Também iniciamos uma importante estratégia de florestação. No ano de 2021, plantamos muitas árvores. O desafio para este ano são muitos mais. Estamos duplicando com plantas nativas. O que eu acabava de dizer, que é construir coletivamente, foi essa ideia, e por isso a criação de uma parte em que haja pessoas para planejamento sustentável. Nós que estamos no âmbito público, gostamos de falar do que vem, do futuro. Achamos que para o futuro, para poder arrumar e ser organizados, temos que também ter leis. É verdade que temos um código de meio ambiente do ano 2006. Esse código é velho e, com certeza, vamos logo ter uma nova lei de meio ambiente, um código de meio ambiente para a cidade de Rio Quarto. Também sabemos que é preciso, isso também falamos no nosso gabinete municipal, criar uma área específica que seja não um conjunto dos diferentes atores que tem a administração municipal, mas que seja uma área e dar esse nível de secretaria que tem a ver com o cuidado do meio ambiente e dos recursos renováveis. É verdade, eu falei sobre algumas das questões que nós estamos fazendo. Em outras das áreas também temos reciclagem de PETs, que temos um convênio que assinamos com outras cidades e povoados vizinhos à nossa cidade, que vão trazer todos essas embalagens para fazer a reciclagem na nossa cidade. Cada uma das áreas tem intervenção em algumas dessas temáticas de sustentabilidade, desenvolvimento sustentável e cuidado do meio ambiente. E é por isso que nós pensamos que devemos dar uma categoria, um reconhecimento de secretaria. Nisso estamos pensando, e talvez possamos fazer, porque consideramos
a importância, a relevância, não somente para nós, mas também mas para os outros que vão estar fazendo gestão na nossa cidade. Nós consideramos que o ponto de partida é a consciência, gerar consciência, os jovens de gerações mais jovens que nós, eles cresceram com isso, com essa consciência, e quem nasceu, para nós é um pouco mais difícil, para quem somos mais velhos, mas nós sabemos da importância e relevância que tem no futuro, porque desenvolvimento é importante, mas também o cuidado do meio ambiente é muito mais. Ficamos à disposição de vocês se quiserem fazer consultas e perguntas. Eu queria dar a conhecer esse programa que estamos desenvolvendo na cidade de Rio Quarto, Cidade Verde, e que consideramos que é o pontapé inicial para desenvolver o que nós estamos fazendo e as ideias para o futuro, visto que é tão dinâmico, que é o cuidado do meio ambiente. Muitíssimo obrigado. Muitíssimo obrigado, Camilo. Vamos agora passar a palavra para a Ivânia. Vamos passar para o português, mas tem tradução simultânea. Podem ouvir em tradução simultânea a apresentação da Ivânia. Vamos para o Brasil. Bem-vindo, Ivânia. Passo Fundo. Da cidade de Passo Fundo. También vayan, disculpa, só un momento, por favor. Quienes vayan teniendo preguntas, Se tem perguntas, podem escrever no bate-papo, vamos juntar. Agora, vamos, Vânia. Boa tarde a todos, muito obrigada, Ruth, pela mediação, pelo convite aqui, pela oportunidade que está sendo dada a Passo Fundo, Rio Grande do Sul, Brasil. Como estado, estamos próximos da Argentina, do Uruguai, né? Então, nossos vizinhos. Eu, em nome de um grupo aqui que faz parte da Secretaria de Educação em primeiro lugar, mas também de toda a nossa prefeitura, que é o governo que cuida, então, de Passo Fundo, né, cidade educadora, eu gostaria de apresentar a vocês algumas iniciativas que nesta cidade estão em andamento, formuladas, criadas a partir de um processo histórico que condiciona há algum tempo as autoridades a pensarem em políticas públicas que promovam esta vida e esse estilo de vida, né, de consumo, que sejam mais igualitários, com vistas à sustentabilidade, e pensando sempre no bem das pessoas e da vida que se tem na cidade. Nós somos uma população de em torno de 220 mil habitantes, nos localizamos ao norte do estado, do Rio Grande do Sul. Completamos, neste ano, 165 anos de municipalidade. Então, como cidade, nós temos esse dado, esse número. Nossa atividade econômica baseou-se, ao longo da história, especialmente na agricultura. Porém, hoje, nós temos uma experiência e na economia ela se coloca numa posição muito importante, que é com a prestação de serviços, e também do ponto de vista da educação. Para a região norte, nós representamos um polo muito importante, com universidades comunitárias, privadas, desculpem, uma comunitária, várias privadas e o campus de uma federal, o da União, nós chamamos. Além, claro, de toda
à educação básica. Então, esta é a Passo Fundo, que faz parte, então, do conjunto das cidades educadoras. Com essa atividade agrícola que marca a história deste município, centrada principalmente no cultivo da soja, do milho e do trigo, com uma técnica preponderantemente a técnica do plantio direto, ao mesmo tempo em que impulsiona a economia, é claro que tem nos trazido também alguns impactos, né, que não tão positivos, o uso da terra e mesmo as distribuições dos bens, nesse sentido, que se transformaram em exigências para a administração pública dar conta, pensando, então, no bem-estar da cidade e das pessoas que nela habitam. A degradação dos biomas, nós temos hoje clareza disso, né, de uma das consequências desses impactos, como eu disse, né, que nos trazem preocupação e prejuízos, e que agora, com políticas públicas, estão sendo enfrentados nesses impactos. A nossa cidade recebe da região, por circunstâncias de ser um polo educacional e também um polo de saúde, como está sendo escrito aí, terceiro maior polo de saúde da região sul do Brasil, recebe uma população da região e até de estados vizinhos por conta, como moradores daqui, por conta, então, dessas oportunidades que a cidade oferece. E a cidade cresceu muito verticalmente, né, para dar conta dessa população. Revitalização das regiões centrais da cidade, mas agora bastante estendida também essa ação de modernização e revitalização dos bairros. Se usou a pavimentação asfáltica nas ruas e, ao mesmo tempo, então, que isso, para a mobilidade urbana, é uma facilidade, nós temos algumas consequências, que a direta, né, a mais observável, é a redução da permeabilidade do solo, dificultando a drenagem. Então, nós também temos alguns problemas de escoamento, por força dessas escolhas para ambientar a população dentro da cidade. Estamos observando uma expansão também da cidade, no acolhimento desses mais ou menos 220 mil habitantes, em direção às zonas rurais, e nós temos uma parte que está bastante evidente, saliente na cidade, que sem planejamento, que está sendo local de abrigo também, de residência das pessoas, mas sem planejamento, que é o que nós chamamos aqui no Brasil de ocupações. A população de pouco ganho, né, ou de nada a salariar, de salários, ou muitas famílias também excluídas, alijadas do processo de sustento por meio de trabalho, por meio de salário, acaba usando regiões periféricas da cidade com moradias ou submoradias e, claro, que sem nenhum planejamento. Nós temos blocos dessas populações na cidade num volume muito grande hoje, em torno de 120 locais da cidade estão com esse sistema de ocupação. Então, isso tudo numa cidade que busca esses estilos, esse modo de vida para sustentabilidade, se vê em meio a essas urgências, né, para dar conta. Então, vocês têm algumas fotos aqui indicando que alguns resultados, não é, de algo que já está sendo feito em função dessa necessidade que eu falei, e que veio muito pela força da mobilização da sociedade civil organizada. Grupos ligados mais à ecologia, desde a década de 80, bem fortalecidos, o mais expoente aqui
nós chamamos do Ecológico Sentinela dos Pampas, a Agenda 21, que é uma outra iniciativa também para dentro da cidade, com muitas ações, uma oportunidade também de pensar nesse bem-estar ligado à sustentabilidade, Convidas, Primaves, Cored, que é um centro de pessoas de toda a região norte, que Passo Fundo, através de uma das suas universidades, coordena isso. Temos os conselhos, que são representativos da comunidade, ligados ao meio ambiente. Temos a promotoria especializada do meio ambiente também, que são organizações que têm a participação do governo municipal, mas que têm toda a força da comunidade. E isso tudo vem fomentando, portanto, a criação, não é, de ações que, de fato, tenham consequências positivas para esse viver bem, com qualidade na cidade. Aqui estão também algumas fotos de algo que já está funcionando há bastante tempo. Por exemplo, quem cuida do meio ambiente aqui no município, na municipalidade, se chama, que é a Secretaria do Meio Ambiente, tem a sua sede num parque que foi revitalizado, chamava-se, era um banhado antes, uma área abandonada, mas ali com muita vida, né, preservada, e preservando essa vida se conseguiu fazer um parque, e a Secretaria de Meio Ambiente está localizada em meio, então, a esse parque, a esse espaço, e isso além de uma ação, é muito simbólico, não é? Porque a população está em contato direto, né, com essa área munícipe, que busca, então, conscientizar com muitos projetos a população da importância da preservação do meio ambiente. Esse lugar nós chama-se Sala Verde, vocês podem ver aí que está desde 2005, então, em andamento, e ali está a Secretaria do Meio Ambiente. Por essa secretaria também se tem, como eu disse, diversos programas, mas ligados a outras também. O Bicho é um programa que cuida dos animais de rua. Há outro parque linear também que revitalizou uma parte da cidade, pensando na população, com diversas atividades ao ar livre. Um outro local também, e aí é de mobilidade, que pode se distribuir para o centro e para os bairros, é um programa que usa de bicicletas compartilhadas, que é o programa Vai de Bici. A Sala Futura, também criada, então, um lugar em que se promove eventos educacionais, especialmente ligados à escola, alunos de educação básica, pensando na educação ambiental. O programa Uma Criança, Uma Árvore é um programa que se liga à escola, então, meio ambiente e escola. Cada criança que nasce no município, de 2013 para cá, a partir do seu registro, a cidade recebe uma árvore, e sempre envolvendo a escola para conscientizar, né, da importância desse verde, né? Então, é um programa que está há bastante tempo aí. E nós temos um projeto em andamento que se chama Aqui da Horta, que, cumprindo diversas etapas na sua implantação, nós trazemos junto a todas essas etapas o aluno que participa da escola pública municipal, que é nosso estudante. Então, ele, ao mesmo tempo que aprende a desenvolver um projeto, ele está tendo a oportunidade de, num sistema, então, de horta ligado à tecnologia, se relacionar com o meio ambiente, com a sua alimentação, pensando na sustentabilidade, com toda uma orientação de futuro, portanto, para o meio ambiente, então, espaço com quem ele interage e pelo qual ele é responsável, e um projeto que leva até ele uma forma de alimentação, né, que, além do saudável, se dá também por meio da preservação, como eu disse, do meio ambiente.
Esse projeto especificamente, aqui já tem algumas imagens, ele, mediante o interesse de vocês, pode ser apresentado em seguida, nos seus detalhes, por aquele que coordena esse projeto, que é o meu colega, o Juliano, que já está aqui na sala também para partilhar conosco essas outras experiências. E aqui também, certamente, com ele, então, explicando essas etapas desse nosso projeto aqui da Horta, do qual nos orgulhamos muito. E para dizer a vocês algumas coisas em relação ao geral aqui de Passo Fundo, eu gostaria de externalizar o seguinte, que as dimensões de aprendizagem que vêm pelo pouco que eu relatei aqui, mas por toda uma cidade que tem um lema que o importante é cuidar das pessoas e de todas as formas de vida, né, que a constituem. Então, nós temos as dimensões de aprendizagem que o sujeito pode acessar na nossa cidade, na nossa Passo Fundo, todas as dimensões que remetem ao respeito, vamos dizer assim, a igualdade de direito, esse respeito à igualdade de direitos, uma preocupação de esse entendimento. Essa é a nossa grande meta, né, como cidade educadora. Então, nesse sentido, a nossa Passo Fundo prima por potenciais educativos, e ela tem isso, né? Nós saímos de casa e a gente vê quantos potenciais educativos a nossa cidade apresenta, né? Que alguns já se tornam naturalmente espaços de nossa habitação. Então, as pessoas aqui encontram recursos para se desenvolver de forma intelectual, emocional, social, cultural e física. O espaço urbano aporta, nesse sentido, muito para a sua população, em qualquer idade, com os espaços e os recursos que neles intervêm, não é? Da mesma forma, então, nesses espaços, nesses recursos, da mesma forma que os serviços públicos, portanto, de responsabilidade do governo, né, se comportam, forma-se um conjunto de elementos também que se organiza a vida das pessoas normalmente. E esse conjunto identifica a cidade educadora quando a esse conjunto, se acrescenta uma intencionalidade pedagógica. Eu acho que é isso que nós estamos construindo como cidade educadora, porque muitos espaços estão aí há muitos anos. Muitos espaços existem sem que a gente se preocupasse em perceber o que há lá de pedagógico. E eu acho que o que a cidade educadora vem fazer, o que nós aqui desse grupo conseguimos fazer é olhar para aquele espaço e a ele atribuir uma intencionalidade pedagógica. Bem, e é por isso que o físico, então, acaba sendo conteúdo, né? E não alguma coisa assim, mas acaba sendo conteúdo. Esse físico que é conteúdo. Y Vania, Muito obrigada. Oi? ¿podemos ir fechando, por favor? Sim. Obrigada. É isso, muito obrigada, já acabei. Ah, tá bom. Obrigada. Está bien, entonces. Você fecha a apresentação? Ah, isso tá bom. Agora sim. Bom, desculpa que eu fiquei insistindo para que fechasse a apresentação. Voltou oportunidade. Voltamos a falar agora em português. Esta última parte do físico, levando ao conteúdo, também é muito interessante e faz parte da mensagem de levar à prática. Eu entendo que por aí poder sintetizar em questões assim, de questões tão complexas num desenho de políticas que leva tantas etapas, é difícil, por aí não há uma instância, um espaço de poder sintetizar ou fazer uma troca ou intercambiar essas experiências. Mas a Laura me comentava também, que temos o espaço do banco, o espaço do fórum, que aí tem mais tempo de poder ver em detalhe cada um dos projetos. Não
Não se esqueçam dessa instância, desse espaço, que enriquece muitíssimo. Eu diria, por um momento, que tomemos o espaço agora das perguntas. Temos uma pergunta já aqui no bate-papo que eu vou fazer agora para a Maria Isabel. Eu também tenho uma pergunta importante para poder vincular com algumas outras questões. Se vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem fazer alguma outra pergunta, este é o momento apropriado. E é importante que depois também deixemos uns minutos para as outras duas experiências que estão aqui no banco, que possam, de alguma maneira, trocar ideias ou fazer algum intercâmbio de ideias. Aqui existe um conceito que está cada vez mais importante e mais reconhecido, que tem a ver e que custa tratar dessas temáticas, do que a Ivane dizia agora no final, essa questão do conteúdo ao nível do nosso campo de economia popular, social e solidária. Muitas vezes nós vemos esses valores, os princípios, que muitas vezes são ressonantes, mas muitas vezes nos distancia das práticas. E por isso nós trabalhamos também a questão dos indicadores e que possamos medir o que nós estamos dizendo realmente tem relação com essa mudança de comportamento que precisamos. Nesse sentido, aparece essa questão da economia circular. A economia circular que se relaciona com essa mudança de práticas ou de paradigmas, em muitos sentidos, há uma mudança grande, em outros sentidos, nem tanto. Eu vejo que em Montevidéu, no Uruguai, foram desenvolvidas muitas políticas também com o eixo desse SAIDA, que é a participação. E num minutinho, sem repetir, e com pouco tempo que nós temos que ver ainda outra pergunta. Você poderia nos comentar alguma coisa em relação a isso? Também Rio Quarto fez o mesmo comentário. Eu gostaria de aprofundar e esclarecer um pouco mais. Eu acho que nós, ao longo desse tempo e da história, viemos refrescando esse conceito de desenvolvimento, quando o desenvolvimento é um desenvolvimento capitalista, é um termo capitalista que aparece nos anos 50, depois da Segunda Guerra Mundial, nós deixamos de ser colônia e passamos a ser países subdesenvolvidos. Portanto, o conceito de desenvolvimento é um conceito que tem bases profundas nos princípios e nas práticas capitalistas. Nós vimos atualizando esse conceito com desenvolvimento sustentável, desenvolvimento de todos os tipos de desenvolvimento que falamos, mas nunca discutimos profundamente, por dito, como nós mudamos esse conceito de desenvolvimento, não é mesmo? Em vez de dizer conceito de desenvolvimento, falamos em produção e reprodução da vida. Eu acho que dentro de refrescar esse conceito de desenvolvimento, temos agora a economia verde ou a economia circular, mas que não discute o porquê desta economia, o porquê deste conceito. Nós vamos buscar soluções em alguma coisa que é fundamental para esse sistema, que é o consumismo. Por que precisamos reciclar, ou reinventar, ou reutilizar, ou repensar nos resíduos que provocamos ou que produzimos, não? E que temos que pensar nisso, devemos atuar nesse sentido. Em Montevidéu e no Uruguai temos uma lei de base, uma lei de resíduos, que o objetivo são as plantas de reciclagem, como na Argentina tem muitas plantas de reciclagem também, vou falar de coisas que já são comuns entre os nossos países, mas de pensar nessa responsabilidade de que nós já estamos trabalhando a partir de diferentes lugares da economia social e solidária, que é a responsabilidade do consumo, é um consumo responsável. Como nós, em vez de... Quando eu vou comprar alguma coisa e vejo 25 vasilhas diferentes, vou ao supermercado e compro uma bandeja já com algumas coisas que já foram pesadas, e não fazer essa transformação cultural, essa transformação que tem que
assinalar a quantidade de resíduos que nós vamos produzindo, que seja cada vez menor, porque, como está já o relatório das Nações Unidas do ano passado, de fins do ano passado, diz que o planeta não existe mais e que não chegaremos aos anos que nós tínhamos colocado como meta do planeta no estado de consumo que estamos tendo atualmente. Então, eu acredito que devemos refrescar esse conceito, colocá-lo no centro dos nossos pensamentos, das nossas atividades, continuar com esse conceito de desenvolvimento, ou começamos a conversar e construir outro conceito, desde nossos cidadãos, a partir dos nossos cidadãos, dos habitantes da nossa cidade, essa desconstrução desses conceitos que eram meramente capitalistas. Não sei se eu te respondi bem, porque eu tinha outra pergunta que eu gostaria de responder. Sí, la otra pregunta, a ver, clarísima la respuesta. Muito clara a No sé resposta. si da para repreguntar por ahí en quienes Não están sei se entrando querem perguntar, ou para mim foi muito claro. Y la otra que tenías A en el outra chat es pergunta un que você tema tem no bate-papo é um tema viejo, profundo, pero velho, también profundo, mas também queremos te volver por pedir esto de la se podemos diferencia voltar, entre porque a sostenibilidad diferença y entre sustentabilidad, sustentabilidade porque e también me parece sostenibilidade, que me los parece ODS que 17 os, ODS aportan mucho ah, al que temos que respecto. contribuir muito. Os ODS Bueno, trazem todos muita ellos resposta. Pode responder. Vou fazer muito simples, porque diferenciamos entre sustentável e sostenível. É muito básico. Sustentável quer dizer que os processos têm que ser sustentáveis desde o ponto de vista político, social e econômico, e que tem que se manter no tempo. Somente com o conceito de sustentabilidade não estamos colocando o conceito do tempo. O tempo é um conceito que não está no conceito de sustentabilidade. É um processo é sustentável porque eu economicamente tenho resultado social, tenho resultado político, resultado territorial. Mas esse processo, como se sustém no tempo? A palavra sostenibilidade em espanhol tem a ver com o tempo. Como faço para que se mantenha no tempo? Por isso diferenciamos esses dois termos, porque a variável tempo para o futuro é uma das variáveis importantes nos processos que incluem o ambiente, e dentro do ambiente não falo somente dos recursos naturais, falo da natureza e o ser humano, como nesse processo nós, através da nossa comunidade, podemos manter no tempo, e daí o termo em espanhol sostenibilidade, e podemos manter os ciclos da natureza, que são os que nos fazem que sejamos sosteníveis, nos possamos manter no tempo. Clarísimo. Muito claro. Muito claro, obrigado, agradecemos. Camilo está pidiendo la palabra. Camilo, acho que quer falar. Eu queria fazer uma pequena contribuição. Apesar de sustentável e sostenível em espanhol são sinônimos, um tem a ver com o tempo e outro tem a ver com os atores, mas normalmente nas políticas públicas, quando buscamos que todos os que fazemos parte de uma atividade estejamos, e a partir daí fazemos uma legislação e vamos poder organizar essa política pública gerada pelo Estado, se transforma com a participação de quem está trabalhando em políticas de Estado. E isso é o que vai trazer a continuidade no tempo, porque nós que estamos na função pública, vamos variar, e estamos durante um tempo somente, mas a continuidade e a exigência de que quem venha depois sejam os continuadores e os executores
e que também possam fazer é a decisão, é a elaboração e a execução dessa política pública que depois foi transformada em política de Estado. Acho que não é menor essa questão, por isso acontece que quando incluímos em cada legislação, em cada lei, quem da atividade, do ramo, quem vai ser o beneficiário desse tema, muitas vezes por não consultar com eles, eles são prejudicados, eles são os principais defensores, podem ser os principais defensores dessa política, se nós consultarmos com eles. No entramos en discusión, ¿no? Me faz refletir sobre a sostenibilidade dos processos acontecem quando esses processos são gerados nos territórios e quando tomamos o conceito de Estado Gramsci, que o Estado somos todos, que o Estado tem instituições públicas, governamentais e não governamentais, e que o Estado são sostenibles, que é em espanhol, quando são processos, que o processo não significa questões dogmáticas nem estruturadas. Justamente o processo significa transformação, processos de voltar a repensar, a pensar, mudar e transformar, e depois que esses processos sejam realmente participativos e territoriais. Quando se constroem desde a participação, se fazem próprios. E então, quando se fazem próprios, se fazem sostenibles, que é um termo em espanhol, porque tem a variável tempo, e se fazem sostenibles quando transformam e mudam desde esses processos participativos e territoriais de acordo com as etapas em que estejamos vivendo. A vida muda e se realmente gerarmos uma transformação, obviamente que vamos ter que continuar nesse processo de voltar a revisar e a transformar, porque disso se trata. Estamos transformando e, portanto, há questões que são sostenibles, porque são dinâmicas, porque se fazem através de uma participação e de uma transformação territorial. Me parece que o conceito de participação como construção dos territórios, quando falo do território, falo dos governos locais, e para além de todas as organizações que estão nesse território, um deles são os governos locais, uma dessas organizações. Esse é um conceito que, para mim, é um conceito que deve ter uma permanente argumentação desde a teoria à prática, prática à teoria, porque acho que não podemos ficar com conceitos definidos. A vida mostra que tudo vai se transformando, isso que temos que fazer e tentar fazer. Vemos uma árvore aqui sem folhas e em um mês está cheio de folhas, e depois as flores, e depois caem de novo. A natureza mostra que a vida continua, é uma permanente transformação, geração nós falamos romanticamente de geração de diferentes cores. Gostaríamos, como temos ainda mais alguns minutos, em 2 minutos, se podemos apresentar os títulos das experiências das cidades de Caguas. Vemos Noemi e a equipe que subiram a experiência no banco para o desenvolvimento de comunidades sustentáveis. Podemos fazer o exercício para poder mostrar como é o banco e é possível fazer isso. Temos aqui a diretora executiva da corporação.
eu gostaria que ela explicasse brevemente sobre a experiência Ana Rodrigues. Muito obrigado, Noemi, muito obrigado a todos os presentes. Como falei, essa é a minha primeira vez que vejo o grupo de vocês e agradeço muito o convite com a experiência a Corporação Juvenil para o Desenvolvimento de Gerações Sustentáveis. Agroinova, estamos no Facebook Caguas, porque o nome ninguém lembra. Nós começamos através de uma iniciativa da prefeitura em 2012. Somos uma incubadora de pequenos negócios. E segundo incubam, nós fazemos pequenos negócios, seja na agricultura ou no desenvolvimento de produtos de valor acrescido, agregado. É uma agricultura de pessoas, é tudo num contexto de agroempresarial, porque Porto Rico importa 90% dos alimentos que consumimos. Nós temos que estar bem, ver bem que estamos criando empresas na agricultura para promover o desenvolvimento econômico nessa indústria. Nós temos convênios com escolas, trabalhamos vários projetos com escolas. Nós incubamos pequenos negócios de 3 maneiras. A primeira é numa planta de manufatura de alimentos, que temos 180 produtos, que se fazem com as nossas licenças e permissões, é um grande problema. Temos uma finca de pequenos agricultores que não tem terreno. Isso, temos também uma sala de aulas onde vão as crianças de todas as escolas, não somente de Caguas, mas de Porto Rico e das ilhas, municípios de outras ilhas. Temos 54 escolas e mercados agrícolas onde convidamos crianças, onde fazemos hortas escolares de agricultura tradicional e hidropônica, para que possam vender e exibir os seus produtos nos mercados agrícolas, para promover a parte agroempresarial dessas crianças. Depois de um huracão Maria, todos ouviram falar sobre isso, os problemas que tivemos em Porto Rico. Nós tivemos a tarefa de instalar 50 hortas em 50 escolas. Nós fizemos 25 hortas hidropônicos solares e 25 tradicionais. O nosso desafio é encontrar uma professora que seja líder do projeto. O nosso desafio é tentar trabalhar com essas escolas quando estão de férias, no Natal, no verão. O desafio grande é o financeiro, porque em Porto Rico temos um grande problema com as escolas públicas e os orçamentos, de como nós podemos fazer essas hortas e ajudar as crianças a que vivam a experiência do que é agricultura. Nós temos dentro, não somente fazemos as hortas e ensinamos a como semear, também fazemos oficinas de hidroponia, de agricultura tradicional, e ao mesmo tempo também estamos fazendo as hortas e ensinamos sobre valor agregado e questões empresariais. Tratamos com crianças desde jardim da infância até escola média, trabalhamos com o Colégio de Engenheiros Agrônomos, temos muitos estagiários das universidades que trabalham nos nossos territórios, e também temos uns projetos com fundo do Departamento de Agricultura Federal, onde também fazemos ensinamentos a crianças e adultos sobre agricultura para principiantes, e lá tentamos que eles trabalhem com os territórios, mas que também façam negócios e formalizem os negócios para que possam contribuir ao país. Voltando ao direito para a educação, estamos falando do princípio número 2, que é a política educacional ampla, já que o município autônomo de Caguas põe à disposição das nossas crianças, jovens e adultos projetos e iniciativas
educacionais amplas, não somente trabalhamos com as escolas, também trabalhamos com hortas comunitárias e com empresas comunitárias. Para nós foi difícil trabalhar de forma cooperativa, porque a lei de cooperativas de Porto Rico, nós fazemos de uma maneira agroempresarial, isso é mais fácil desse jeito, porque a comunidade tem um negócio, que tem um líder nesse negócio, e que todos possam participar. Uma cooperativa em Porto Rico quase impossível. Também temos o compromisso da cidade, que é o princípio número que tem a ver com a sustentabilidade. Para mim foi muito interessante. Agradeço à senhora Maria Andrés pela diferença que fez entre, em espanhol, sostenibilidade e sustentabilidade, que em português usam o mesmo termo, sustentabilidade. Porto Rico temos dificuldade. Eu trabalhei 25 anos aí nos Estados Unidos. Para mim é difícil, às vezes, diferenciar esses dois termos pelo inglês. Sustentabilidade, identificamos a importância de satisfazer as necessidades materiais para manter uma vida digna com os alimentos. Agora existe nós fazemos a parte cooperativa sem estrutura legal. Isso é muito difícil, mas eu gosto muito. Nós agora estamos fazendo uma iniciativa. Muito obrigado a Ruth. Estamos começando uma iniciativa de reciclagem, porque em Porto Rico não se recicla nada, nem plástico. Não recicla, mas não se faz mais nada com eles. E joga fora em outro lugar. Temos muitos problemas com todos os materiais que existem numa ilha e que não podemos enviar a nenhum lugar. Estamos trabalhando, temos um centro de armazenagem, onde temos o princípio da armazenagem, interdição, desculpem. Trabalhamos com trocar alimentos por roupa, e agora estamos entrando numa iniciativa muito interessante, que chama-se Queer Farming, que são iniciativas que existem para comunidades onde nós queremos nos focar na comunidade que tem tantos problemas. Nós temos fundos federais para essa iniciativa. A minha filha está como líder nessa iniciativa, está na universidade, e ela pegou isso como projeto voluntário. E depois vou contar como isso está em andamento. Para fazer uma história longa, curta, eu já estou finalizando. Estou à disposição de todos vocês. Vocês podem nos buscar como Agrinova nas redes sociais, está no meu e-mail. Essa é a minha apresentação mais curta da minha vida. Obrigada a todos e por fazer parte de tudo. Espero ver vocês logo. Bueno, creemos que Godoy Cruz no... Acreditamos que Godoy Cruz não está presente. Agradecemos muitíssimo a todos por estarem presentes. Desculpem eu estar apressando um pouco, eu tive que mostrar a minha sacola de alimentos de cooperativa, a rede de cooperativa de alimentos cooperativos, porque é uma das experiências mais importantes em nível da sustentabilidade ou sustentabilidade. E se em Porto Rico a lei é tão complicada, vamos ter que mudar a lei. Não é um problema das cooperativas, porque uma das alternativas históricas mais importantes que está vinculada com a sustentabilidade em relação da produção, circulação e consumo. Tudo isso. Eu dou a palavra, então, à Laura, para que possa fazer o encerramento desse encontro. Muitíssimo obrigada a essa rede de cidades educadoras, que nos possibilita essas trocas, que nos ajuda tanto, nos faz gerar esses espaços para poder sair um pouco do corre-corre que nós temos no dia a dia e que estamos esse momentinho para nos inspirar nas práticas educacionais de cada um de vocês. Muitíssimo obrigada, Ruth, muito obrigada, Maria Isabel, Camilo, toda a equipe de Passo Fundo que estavam conectados,
Ibani também, que ele falou, a equipe de Caguás, todos que estiveram nos acompanhando. Gostaria de dizer, por um lado, como nós vamos sempre comentar as cidades que participaram, cidades do Brasil, Passo Fundo, Vitória, Porto Alegre, São Paulo, da Argentina, Armstrong, Cosquín, do México, León, Rosário também aqui na Argentina, Neiva na Colômbia, Caguás em Porto Rico, Oaxaca no México, Quito no Equador, São Pedro de Tequetaquim do México, Zárate e Godoy Cruz da Argentina. Essas foram as cidades que nos acompanharam. Isso não termina aqui. A ideia é que possamos continuar, vocês todos vão receber o link dessa atividade. Temos um fórum aberto, um banco de experiências, onde está a experiência de Caguás e de Godoy Cruz, que tiveram que ir embora, mas as experiências já estão subidas, há muita informação para ser compartilhada. A ideia é que possamos continuar aprofundando e intercambiando, fazendo essas trocas de experiências, que todas as cidades colocam muita energia tentando realizar essas experiências. É uma pena que, às vezes, temos o tempo muito breve para poder apresentar, mas temos que concentrar as participações em pouco tempo e tentar que seja bastante diversificada para aproveitar o tempo de cada um de vocês. Muitíssimo obrigada, a gente continua estando em contato nesse Cyber Café, tomando um cafezinho e continuamos nos vendo. Um abraço e muito obrigada. Obrigada, um abraço a todos e todas. Tchau.